Então, como eu te disse, né, a primeira dica que eu dou é isso: escutem, né, façam um diagnóstico do município, entendam a realidade, entendam como é que funciona aquele município, como é que funciona o fluxo daquela contratação ali e tente aproveitar o que você já tem ali, né, o que eles já fazem ali para tentar trazer para a nova lei. E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário, pois nós vamos falar sobre a realidade da implementação da 14133. E para isso estamos trazendo ela, que é assessora jurídica de licitações e contratos, a doutora Lícia Torres. Olá, Ricardo, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre esse trabalho. É uma honra, né, receber um convite desse. Tem sido uma verdadeira um desafio, né, implantar a nova lei e poder compartilhar um pouquinho com os colegas das dificuldades e algumas estratégias que eu tenho utilizado, né, nesse processo. É muito importante e o canal que você disponibilizou é melhor ainda, né? Espero que possa ajudar o pessoal. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Com certeza, eu que agradeço, doutor, e com certeza vai ajudar muita gente, porque o que mais me chamou a atenção aí, né? Nós vamos gravar um outro vídeo que vai sair amanhã aí, mas me chamou a atenção porque você já está na prática aí, né? Na implementação da 14133. Então eu transformo isso numa pergunta e, por favor, doutora, me fale como que está aí essa implementação nos municípios referente à nova lei de licitações. O espaço é todo seu, doutora. Então, tem sido um trabalho assim é um trabalho difícil, né? Porque o maior desafio que a gente tem não era implantar a nova lei, que é uma lei muito procedimental, né? Uma lei analítica, uma lei grande. A maior dificuldade que eu vejo hoje é a gente desconstruir uma ideia dos processos de contratação que já tem nos municípios, né? Hoje a gente tem uma lei que tem muitos anos e que as pessoas ainda não conseguem aplicá-la da maneira que deve ser, né? Da maneira que está na lei. Então, o desconstruir o que já existe para construir, que é o que a nova lei ela precisa ser feita, né? Eu não posso ter agentes com vícios e contratações anteriores, eu não posso ter diversas características e vícios mesmo, né, que o pessoal tem atualmente nos municípios. Então, o maior desafio que a gente tem é conseguir desconstruir o trabalho que eles fizeram até agora, né? Lógico que em alguns lugares a gente consegue aproveitar algumas pessoas, algumas coisas, né, peculiares. Mas a gente desconstruir esse trabalho que já vem sido feito, né? O ritmo que eles já vinham para construir um novo caminho, trilhar uma nova ideia, uma nova metodologia é o que para mim é o maior desafio. Porque o pessoal, com a lei antiga, a gente tem uma estabilidade, a gente está ali numa zona de conforto. E a nova lei, ela vira essa chave, né? Ela é uma chave que girou e que as pessoas ainda não se atentaram à necessidade de começar a se organizar para isso, né? Inclusive, eu sempre trago muitas vezes que as pessoas já fazem algumas coisas que a nova lei precisa, mas não sabem colocar no papel, né? Eles ainda não colocam no papel. Então, para mim, a maior dificuldade que a gente tem é começar a desconstruir isso tudo que já vem sendo feito, né, que já foi feito por eles durante todo esse tempo, para construir uma nova abordagem sobre as contratações públicas, né? Então, isso para mim é um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje. E por isso, né, vai lá já uma primeira dica da forma com que a gente atua hoje aqui, ouvindo as pessoas, né? Eu ouço as pessoas. No primeiro momento de implantação, eu não chego dizendo para elas como tem que ser, eu não digo para elas nesse primeiro momento o que elas têm que fazer, como elas precisam se adequar. Eu primeiro escuto todo mundo, sento com todo mundo, sento com os setores, com secretários, sento com o prefeito porque é importante, sento com o controle interno, sento com procuradoria, com o setor de compra, setor de licitação. Eu sento com as pessoas e escuto o que essas pessoas estão
passando, né, estão sentindo, escuto o trabalho delas, elas me contam um pouco sobre os trabalhos delas, sobre a dificuldade delas, e isso eu percebo que a gente já ganha um ponto positivo, né, nesse momento de desconstruir. Até mesmo porque quando a gente escuta o outro, a gente começa a identificar realmente o que eles já fazem, que eu posso aproveitar, né? Tem municípios, como eu disse, que as pessoas já fazem estudo técnico preliminar de boca, né? Mesmo que a gente tenha que a gente já tenha que fazer, as pessoas não fazem. E pela nova lei, né? Você vai precisar fazer. Então, eles já fazem de boca em alguns momentos, e aí eu começo a desconstruir isso. Olha, isso que vocês estão fazendo já é o início do estudo técnico preliminar, a gente só precisa botar no papel. E a gente vai num trabalhinho mesmo de formiga, né? Conversando, ouvindo, muito mais do que o passar só o conhecimento, né? É uma estratégia muito que a gente identificou que é importante que a gente tenha, é isso, o ouvir a realidade do município e tentar aproveitar o que ele já oferece, né? O que ele já tem, e até mesmo para quebrar aquela primeira barreira, né? De chegar a gente como pessoas novas, né? Uma assessoria nova, uma consultoria nova, que está chegando ali para eles e querendo impor aquele conhecimento, né? Impor aquela nova forma. A gente precisa fazer com que eles entendam que não é a gente que está querendo fazer diferente, né? Que é realmente o que exige a lei. Então, como eu te disse, né, a primeira dica que eu dou é isso: escutem, né, façam um diagnóstico do município, entendam a realidade, entendam como é que funciona aquele município, como é que funciona o fluxo daquela contratação ali, e tente aproveitar o que você já tem ali, né, o que eles já fazem ali, para tentar trazer para a nova lei. Lógico, como eu disse, é uma desconstrução, né? Muito provavelmente a gente não vai conseguir aproveitar muita coisa, porque é muito diferente, né? Principalmente os municípios de menor porte, que é o meu maior, minha atuação são municípios menores, né? Então, nos municípios menores, a carência ainda é muito maior, carência de pessoas, carência de computador, de scanner, de coisas básicas, né? Que parece que são surreais, mas não são. Então, quando a gente vai para essa parte, quando a gente começa a ouvir e para desconstruir, você começa também a passar a conseguir aproveitar aquele ritmo que ele já tem, aquele fluxo que ele já tem, ou então até mesmo a intenção deles, né? Eles às vezes têm a intenção de fazer alguma coisa que a gente, isso pela nova lei, isso tem que ser assim mesmo, vamos colocar em prática. Então, realmente, Ricardo, é um trabalho assim que é um trabalho que precisa muita dedicação, né? Implementar a nova lei não é só o conhecimento. Se a gente quiser realmente fazer uma diferença, né, para as pessoas, para onde a gente vai, para os lugares que a gente vai trabalhar, a gente realmente precisa fazer um trabalho bem personalizado, bem peculiar e adaptado a cada realidade. E é isso que a gente vem tentando fazer aqui, né, nesses municípios. É isso aí, doutor Ulisses. E me chama a atenção aqui, realmente você muito bem colocou, né? A lei é nova e ficou nova para todos, né? Então, talvez o seu maior desafio é quebrar paradigmas mesmo, né, doutora? Eu já era acostumado a fazer assim, quero continuar fazendo assim. Muita coisa o gestor, você falou aí, né? Ele já faz, mas ele Já, não, ele só precisa aprimorar isso, né? Esses são os exatamente. desafios, né, doutora? A gente precisa só materializar mesmo, às vezes colocar no papel, né, o que eles já fazem. E aí começar esse ciclo de adaptação, que envolve muito treinamento, né? E treinamentos, assim, às vezes parece até, Ricardo, a gente brinca que parece até banca de escola, porque assim, é você sentar mesmo com o servidor, né, e explicar. É um trabalho que é meio difícil, né, da gente conseguir, inclusive, fazer em grande quantidade por conta disso. Eu prezo muito pela qualidade do trabalho, né? Eu prefiro ter menos, mas conseguir prestar uma qualidade que realmente vá atender a expectativa, né? Então, assim, muitas vezes esses treinamentos, porque o pessoal é muito carente, eu tenho pessoas que nunca atuaram na área de contratação, que nunca tiveram um curso, mas porque é um servidor efetivo, né? Aí está sendo colocado lá mesmo com os requisitos da lei. Aí faz um curso, né? Faz um curso ou outro e acha que já está ali preparado para poder fazer isso, né? Para poder executar tudo isso. Então, a gente tem feito realmente esse trabalho bem didático, porque a gente precisa, né, fazer muitos treinamentos. É uma,
uma das grandes, eu acho que das principais mudanças que a gente tem na nova lei, assim, é a necessidade mesmo e o incentivo dessa parte de Capacitação, né, doutora? a capacitação, treinamento e estudo mesmo do pessoal, boa vontade mesmo, né? Em relação a isso. Então, eu Doutora, acho você que trouxe excelentes dicas. Eu quero aqui aproveitar, né, para falar que as redes sociais da doutora estão aparecendo aqui embaixo. Vou acender um alerta aí, porque eu tenho certeza que tem vários gestores assistindo aqui. A doutora falou aí sobre capacitação, mas ela também falou aí da implementação em municípios menores. E de repente você ficou aí curioso, será que eu vou ter que implementar também? Eu já dou a dica, ó, entre em contato aqui com a doutora Alícia, colha mais informações, não espere, né? Abril de 2023, né, doutora? Não aguarde esse tempo, já procure já capacitação, entenda como é que você tem que fazer isso, entrando em contato aí com a doutora. Doutora, e aproveitando, né, fale um pouquinho aí sobre o seu trabalho também, aproveitando aqui o nosso canal, por favor. então, Ricardo, obrigada, né, por essa oportunidade e assim, o trabalho é um trabalho assim bem como eu trouxe para vocês, bem peculiar, né? A gente busca mesmo atender a realidade do município, né? E busca mesmo tentar ver o que ele precisa e na fraqueza, né? E na como é que se diz, meu Deus? Do 0 ao 100, né? A gente vê o que ele tem de potencial e o que ele tem de fraqueza para a gente aprimorar aquilo, né? Então, precisa ser um trabalho mesmo muito lado a lado, a gente precisa ser parceiros, né? Por exemplo, eu tenho visto em alguns municípios que eu já cheguei e eu já peguei, não fazendo mais um trabalho de início de implementação, mas já apoio nessa parte de execução, né, de assessoria mesmo. Eu já peguei municípios que estão executando a nova lei, fazendo as dispensas, pensando eles que a dispensa só mudou o valor, e não foi bem assim, mudou muita coisa, sem nem se preocupar com a parte de execução contratual, né? Eles começam fazendo os processos de dispensa, sem nem se preocupar em adequar a parte do instrumento em si e também da parte de execução contratual. Então, vai outra dica também para quem atua nessa área e que está nessa fase, né? E para os gestores também, antes mesmo de começar a executar, né? Essa parte dos processos de dispensa, elegibilidade, porque tem realmente algumas coisas que são boas, né, para o município, que atendem muito e que facilitam muito a vida do gestor, comece pela parte contratual, né? E fortaleça a sua execução contratual, fortaleça o seu processo de pagamento, coloque o seu controle interno nessa de frente, né, para essa parte de execução. Veja se você tem gestor ou fiscal de contrato que realmente estejam ativos, porque a gente precisa de uma gestão de contrato, de uma fiscalização de contrato, né? Então, comece por lá, comece a treinar o seu pessoal da parte de contrato, veja a parte de recebimento, essa parte mesmo da burocracia do contrato, né? Para depois a gente começar a aplicar, porque a dispensa de 54 e alguma coisa tá agora realmente salva a vida de muito gestor, né? O município pequeno viverá com dispensa em vários objetos. Mas e a parte contratual, né? Que é uma coisa que é super importante, que as pessoas também não têm se preocupado com isso, né? Então vamos tentar fazer o inverso. Eu sempre começo assim, né? Eu sempre oriento dessa forma. Vamos ter paciência, vamos ter calma, é hora de treinar realmente. A gente precisa, né, como diz o professor Rony, soltar a poita e começar a fazer um processo ou outro, mas eu preciso pensar, né, a parte de execução contratual. E aí, paralelamente, eu penso na parte de processo. O processo da dispensa mudou. Hoje eu tenho um processo realmente de dispensa, diferente da lei antiga. Então, eu preciso primeiro estruturar, para depois eu ir para o bom, né? Porque o pessoal só está querendo ir para o bom, só está querendo ir para o limite do valor da dispensa, né? Então, é importante tudo isso e por isso que eu recomendo mesmo que os municípios que estejam aí já querendo assim, que procurem uma pessoa que entenda, uma pessoa que conheça, porque eles vão precisar de apoio. O município só eles não conseguem sozinhos, né? É muito difícil a gente ter um município grande ou pequeno também, que vá conseguir, né, executar isso só. Então, a gente precisa realmente de um apoio, né?
porque como a gente aprende muito de um município para o outro, ainda tem isso, Ricardo. Quando a gente começa, a gente não só ensina, né? A gente aprende muito também, a gente absorve essas experiências quando a gente vai ouvindo o pessoal. Então, a partir desse momento, a gente vai aprendendo e vai levando uma experiência para outra. O primeiro contrato se eu te falar que o primeiro contrato que eu comecei a implementar a nova lei para os que eu tenho hoje, eu já tenho tudo muito diferente, porque a gente vai aprimorando, né? E é isso a ideia também, a aprimoração da gestão pública por meio também das assessorias, das consultorias. Então é importante que a gente crie uma rede de apoio interna, né, nos municípios, e é outra orientação que eu dou sempre para os gestores, né, Isso nesse aí, sentido. doutora Alice, eu amei o seu convite aí, justamente porque você já está atuando aí na prática, né? E realmente vai mudando, né, de um município para outro. E você, gestor que está aqui acompanhando, de repente pensou, mas eu já vi algo sobre a doutora Alicia Torres, eu vi alguma coisa no Instagram, no LinkedIn, realmente você viu, ela fez um post aí sobre um parecer, mas isso fica para o vídeo de amanhã, pois a participação dela não termina aqui e nós teremos um novo convidado também. Doutora, muito obrigado por ter aceito o convite. Amanhã você estará de novo aqui conosco e com a sua primeira participação, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigada.